Como a gestão pública reconhece as empresas com ações e projetos de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental? Obviamente, essas empresas são reconhecidas enquanto as suas ações propriamente ditas e como elas realizam isso. Mas eu tenho uma outra deixa. Como a gestão pública impulsiona esse processo? E aqui está uma imagem que daí a Ana vai poder explicar um pouquinho melhor como que funciona, porque são as casas por onde passa um projeto de lei para que a lei realmente entre em vigor. É isso mesmo, Ana? Isso mesmo. Essas imagens que eu enviei representam o poder legislativo, né, do país. No caso, é o Congresso Nacional, onde estão a Câmara dos Deputados e o Senado. Você pode passar, a próxima imagem é da... não, essa imagem seriam das Assembleias Legislativas dos Estados, que também são casas legislativas, ou seja, casa de leis dos estados, né? E a Câmara dos Deputados e o Senado seria referente ao âmbito nacional. Então, quando nós falamos... Essa é a Câmara dos Deputados. Isso, essa é a Câmara por dentro, né? Tem o plenário. E a outra imagem é do Senado. Essa primeira aqui, ó, vou até voltar aqui para mostrar certinho para o pessoal. O Senado é Brasília, obviamente, seria a instância federal do processo. Aí, lembrando, os estados da federação, cada um tem sua assembleia, né? Você trabalha daqui do Paraná, né, Ana? Como que funciona o funcionamento aqui? Isso. No caso, o poder legislativo é o poder primordial para a criação de leis, né? A gente não pode esquecer isso. Então, todos os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, têm condições de fazer a criação de leis, mas é o poder legislativo que é primordialmente o responsável por isso. A Assembleia Legislativa, de cada estado, né, no caso do Paraná, onde eu trabalho, fica responsável pela criação de leis estaduais e é onde estão os deputados estaduais eleitos, certo? Sim, perfeito. E o Congresso Nacional do âmbito nacional, onde estão os deputados federais, né, na Câmara dos Deputados, e os senadores no Senado Federal. Certo. Então, no caso, a Assembleia Legislativa, ela produz leis para o Estado, são leis aplicadas naquele perímetro, naquele ambiente geográfico, certo? Exato. Quando nós falamos de leis aplicáveis ao ambiente federal, ou seja, para o ambiente do Estado, ou o país como um todo, isso já passa pelo Congresso e pela Câmara, né? Deixa eu voltar aqui às nossas imagens. O Congresso ele é composto pela Câmara e pelo Senado. É o que nós chamamos de organismo bicameral, né? Isso. Seria isso? Todas as leis têm que passar pelas duas instâncias. Certo. Então, para uma lei ser aprovada, ela passa por esses dois momentos, onde há uma votação, ali há um processo construtivo do planejamento, do funcionamento dessa lei. Sim. E aqui tem um ator, né, que é o Senado, né? Como que funciona? Oi, desculpa. Aqui nós temos um terceiro ator, ou uma terceira casa, que é o Senado. O Senado Federal. O Senado ele pode criar as leis mas para serem aprovadas tem que passar pela Câmara, né, dos Deputados e vice-versa. Então a casa de origem ela tem que passar pela que a gente chama de casa reversa, que é a outra casa. Se a lei teve origem no Senado, deve ir para a Câmara dos Deputados e vice-versa. Então elas são interdependentes, né? Certo. E ambos os representantes, tanto os senadores quanto os deputados federais, são eleitos de forma democrática por meio das eleições. Né? Perfeito. Então, para que os nossos alunos entendam um pouco melhor, por exemplo, se o Senado propõe um projeto de lei, para que essa lei realmente entre em vigor, ela tem que passar pela próxima casa, que é a Câmara, e se a Câmara propõe um projeto de lei, tem que passar pelo Senado, porque sem o consentimento de ambos os lados, não se coloca em vigor uma lei. Seria isso? Isso. Mas até um projeto de lei chegar ao plenário, ele tem todo um processo anterior a isso, né? Ele
tem que passar por exemplo, pela CCJ, que a gente chama, né, que é a comissão que vai avaliar se aquele projeto de lei está dentro da constitucionalidade, ou seja, se a Constituição está de acordo naquele projeto, né? Então, até chegar no plenário para votação, tem todos os processos burocráticos, os trâmites. Perfeito, entendi.